A grande final da Liga de Basquete Feminino acontece no próximo domingo aqui em Campinas. Veracruz, Campinas e Sampaio Corrêa de São Luís do Maranhão entram em quadra a partir das 3 horas da tarde. O duelo está empatado com 2 vitórias para cada time. Quem vencer fica com a taça do torneio nacional. A entrada no ginásio Paineiras é de graça. E agora eu vou para a seleção brasileira, que está escalada aí para o amistoso contra a Croácia no próximo domingo. E o atacante Neymar vai começar a partida no banco de reservas. Foram dias de suspense, mas o mistério foi quebrado quando Tite reuniu em campo os titulares para o amistoso contra a Croácia em Liverpool no domingo. Alisson é o goleiro. Atrás, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo. No meio-campo, Casemiro, Fernandinho, Paulinho e Coutinho. E no ataque, William e Gabriel Jesus. Neymar, ainda em recuperação depois da cirurgia no pé, deve entrar só no segundo tempo. Até a estreia na Copa, mudanças podem acontecer, mas as escolhas de Tite mostram quem está em alta. Entre eles, jogadores que estavam em campo no vergonhoso 7-1, mas deram a volta por cima. Fernandinho chega para essa Copa do Mundo com moral por tudo que tem feito no clube dele, o Manchester City. Ele conseguiu no dia a dia impressionar um dos maiores técnicos do mundo, Pep Guardiola, que teria inclusive falado bem do volante brasileiro para o Tite. Eu espero que eu possa retribuir todo esse aprendizado que eu aprendi com eles dentro de campo, assim como no City, ganhando o título inglês esse ano e dando a contribuição para o Brasil ganhar a Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, a seleção faz mais um treino tático à tarde, sem a presença de jornalistas. À noite, o grupo viaja de trem para Liverpool. O Bragantino tem um jogo importante amanhã pelo Campeonato Brasileiro da Série C. A partir das 4 horas da tarde, a equipe recebe o Operário de Ponta Grossa no estádio Nabia Bichedi. É um confronto direto do G4. O Bragantino é o 4º colocado com 11 pontos e o time paranaense está em 2º lugar com 13. Essa é a 8ª rodada da primeira fase. E o Guarani entra em campo em busca da primeira vitória fora de casa pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A partida é contra o Juventude em Caxias do Sul. O jogo está previsto para começar às 7h15 da noite. Você confere o resultado na segunda-feira no TVB Notícias e aqui no SP Record. E a Ponte Preta enfrenta o Oeste amanhã no estádio Moisés Lucarelli pela Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico interino João Brigatti tem um desfalque na zaga e o retorno do lateral esquerdo titular. Chegou a hora da Ponte Preta vencer o primeiro jogo em casa na Série B. Pelo menos esse é o pensamento de um elenco que precisa dar uma resposta ao torcedor, mesmo em um jogo com portões fechados. Amanhã às 7 da noite, a Macaca enfrenta o Oeste em Campinas, com um não tão novo assim comandante. João Brigatti assume o time de forma interina pela 3ª vez em 2 anos. O ex-goleiro do clube acumula nas passagens anteriores 12 jogos. Foram 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O jogo da 8ª rodada pode afastar a Ponte Preta da zona de rebaixamento, ultrapassando o próprio Oeste, que tem apenas 2 pontos a mais. O zagueiro Renan Fonseca recebeu o 3º cartão amarelo contra o Sampaio Corrêa e Léo Santos deve assumir a vaga de titular. O técnico interino João Brigatti tem uma boa novidade para o jogo de amanhã contra o Oeste. Ourinho já está liberado pelo departamento médico. Ele não entra em campo desde a vitória no derby. De lá para cá, a Ponte não tem acumulado bons resultados. A tendência é que ele volte para a lateral esquerda e Danilo Barcelos seja mais uma vez usado como meio atacante. E só depois desse jogo, a Ponte Preta volta a falar sobre a contratação de um novo treinador. Não tivemos nenhum tempo suficiente e não fizemos nenhum contato com nenhum profissional de futebol. É claro, temos nomes diante da divulgação da dispensa do nosso treinador. Eu, pelo menos, recebi informações de uns 15, 20, todo o mercado. Mas não há, em tese, nenhum profissional no momento. O Corinthians venceu o América Mineiro em Itaquera e assumiu a 3ª colocação na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Uma camisa de peso, ainda mais jogando em casa e com o apoio de 35 mil torcedores. O Corinthians começou com tudo. Queria quebrar a incômoda sequência de 2 derrotas sob o comando do técnico Osmar Loss. Mas depois da pressão inicial, o treinador viu o time diminuir o ritmo e levar alguns sustos.
Se o América Mineiro desperdiçou as chances que teve, o Corinthians foi letal. No início do segundo tempo, Jadson aproveitou a bola desviada pela defesa e marcou o único gol da partida. Uma vitória para colocar a casa em ordem. O Corinthians saltou da 9ª para a 3ª colocação na tabela. E agora dá mais tranquilidade ao técnico Osmar Loss nesse início de trabalho. A grande expectativa era o desejo de vencer a primeira partida, como comandante da equipe. Se a ansiedade já não existe mais, o próximo desafio de Osmar Loss será encarar o líder Flamengo numa disputa pela ponta da tabela. Cada jogo é uma decisão, então a gente vai para o Rio de Janeiro, sabe do potencial, do momento que o Flamengo está vivendo, mas vai forte para lá com certeza. Em Curitiba, o Santos perdeu para o Atlético Paranaense e permanece na zona de rebaixamento. Thiago Heleno encontrou espaço na defesa do Santos e cabeceou para abrir o placar. Depois da cobrança de falta ensaiada e o rebote do goleiro Vanderlei, Guilherme fez o segundo do time da casa. Final, Atlético Paranaense 2, Santos 0 na Arena da Baixada. O Santos está em 18º lugar e o Atlético é o 13º. Com o Maracanã lotado, o Flamengo venceu o Bahia e retomou a liderança do Brasileirão. O Flamengo ditou o ritmo, não deu sossego para o Bahia. René errou o chute, mas a bola foi parar nos pés de Diego, que aproveitou e fez 1-0. O Flamengo definiu o placar logo em seguida. Lucas Paquetá tabelou com René e com categoria tocou por cima do goleiro. 2-0. O Bahia já ficou no passado. Agora o foco do líder Flamengo é o Corinthians, adversário no próximo domingo, aqui mesmo no Maracanã. O Corinthians, como eu disse, é uma grande equipe, pode estar mais pressionado ou menos pressionado. Eu acho que vai ser um grande jogo. E nesse fim de semana tem Clássico Paulista pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras tenta manter o histórico favorável contra o rival em casa, enquanto São Paulo defende a invencibilidade na Série A. Um jogo entre Palmeiras e São Paulo, por si só, já seria recheado de tensão. E o choque rei desse final de semana tem um ingrediente a mais: a diferença de ambiente nos clubes. Enquanto o Palmeiras tenta encerrar a sequência de 2 derrotas seguidas no Brasileirão, o São Paulo é o vice-líder da Série A e está invicto no campeonato. O primeiro trabalho do técnico Diego Aguirre para o Clássico é manter a confiança do time em alta, mas sem deixar o São Paulo tirar os pés do chão. E estou feliz por lo que São Paulo está mostrando, pero esto, como falei, está começando, vai solo 8 jogos, não é nada. Temos que tentar ganhar o próximo jogo e aí continuar nas primeiras posições. No Palmeiras, a cobrança sobre o técnico Roger Machado aumentou após a derrota para o Cruzeiro no Mineirão. E um retrospecto favorável acaba aumentando ainda mais a pressão no elenco. O Palmeiras venceu todos os jogos no Allianz Parque contra o São Paulo. Foram 6 partidas, com 18 gols marcados e apenas 3 sofridos. Se perder essa invencibilidade, o desgaste com o torcedor vai ser ainda maior. A gente sabia que a cobrança era enorme pela qualidade do grupo, pelo tamanho do clube, pelo tamanho da torcida, por toda a história, mas a gente tinha que ter tranquilidade para entrar dentro de campo e não carregar mais esse peso. 11 contra 11 dentro de campo já é muito difícil. A gente levar um peso a mais de fora fica muito complicado. Então a cabeça tem que estar sempre muito boa e focado para quando entrar dentro de campo as coisas exteriores não atrapalharem. Para o São Paulo, o momento é o mais favorável desde 2015 para vencer o Palmeiras no Allianz Parque. Mas o técnico Diego Aguirre sabe que o momento ruim do rival não torna o jogo mais fácil. O momento nosso é bom e eu respeito muito a todos os adversários e Palmeiras tem um elenco espectacular. Então também não posso, por um momento que talvez não seja o melhor, pensar que es fácil, no, vamos a encontrar muchas dificultades, pero estoy con confianza, siento que es posible y vamos a ir a
al estadio de Palmeiras a tentar ganhar y manter o la liderança ou aí nas primeiras posições. A rodada do fim de semana do Brasileirão tem um duelo entre as maiores torcidas do país. E o Santos, em casa, tenta espantar a crise. Vamos aos jogos. No sábado, às 4 da tarde, o Atlético Mineiro tenta quebrar a série de derrotas contra a Chapecoense. O jogo acontece na Arena Independência, em Belo Horizonte. No mesmo horário, tem o confronto direto do G6 no Beira-Rio. O Internacional recebe o Sport Recife. Amanhã, às 7 da noite, tem clássico estadual no estádio São Januário. Vasco da Gama e Botafogo. O jogo é a reedição da final do Campeonato Carioca. A gente já tem que pensar no nosso próximo adversário, que vai ser um clássico. E o apoio da torcida vai ser fundamental para a gente conseguir mais 3 pontos importantes no campeonato. Domingo, às 4 da tarde, o Santos recebe o Vitória na Vila Belmiro. E precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento. Em Belo Horizonte, no mesmo horário, tem América Mineiro e Atlético Paranaense. Em Salvador, o Bahia encara o Grêmio. O tricolor gaúcho tem 13 pontos e busca a 4ª vitória na competição. Domingo, às 4 da tarde, tem o encontro das 2 maiores torcidas do Brasil. No Maracanã vão se encontrar Flamengo e Corinthians. O time carioca é o líder do Brasileirão. E o Corinthians venceu a primeira sob o comando do técnico Osmar Loz. Às 7 da noite, a Arena Castelão, em Fortaleza, vai receber o duelo entre Ceará e Cruzeiro. Os donos da casa ainda não venceram na Série A. A 9ª rodada só termina segunda-feira com o jogo entre Paraná Clube e Fluminense, no estádio Dorival Brito, em Curitiba.